Boa noite, pessoal! Me conta, e aí, tudo bem? Deixa eu prender meu cabelo aqui. Que lindo! Bom, perguntei pra vocês semana passada, não lembro, o que vocês queriam aprender, que tipo de maquiagem que vocês queriam aprender. Peraí que vou acender uma luz que eu tô achando que tá escuro aqui. Aí, agora sim. Aí vocês me responderam, uma das várias respostas foi que vocês queriam uma maquiagem para o dia a dia. Então, vamos lá? Peraí que eu vou prender mais um pouquinho meu cabelo. Vou fazer um nozinho aqui. Bom, eu vou fazer a maquiagem que eu costumo fazer no meu dia a dia, certo? Normalmente, eu acho que eu tomo banho todos os dias de manhã e de tarde também. E aí eu lavo no banheiro o meu rosto com um sabonete próprio para o meu rosto, tá? Esse sabonete veio pela indicação da Lohana, que é minha irmã e também minha esteticista. Mas agora eu não tô no meu banheiro, então eu vou lavar meu rosto, tá? Eu vou começar aqui no meu algodão, tem a água micelar, que é essa daqui da Hydra Mais, tá? Ela é grandona, ela tem meio litro e ela é um preço muito bacana. Então eu vou utilizar ela, passando no meu rosto todo para limpar, tá? Então a gente vai sempre iniciar a nossa maquiagem com a limpeza do nosso rosto, tá? Então a gente limpa todinho. Ó, feito isso, eu vou pegar outro algodãozinho, vou pegar água. Se eu tiver na pia do meu banheiro, eu não preciso pôr no algodão, eu vou economizar um algodão e vou passar a aguinha. Então a água, ela vai servir aqui para, primeiro, tirar o excesso da água micelar, que dependendo da água micelar, ela forma tipo um sabãozinho na pele. E ela faz como se fosse uma potencialização do efeito da água micelar, certo? Bom, limpei o meu rosto com a água micelar. Agora eu vou vir com a loção normalizadora, tá? Essa loção também foi por indicação da minha irmã, Lohana. Ela tem um pouquinho de ácido, tá? Então toda vez que eu utilizo essa loção, eu utilizo um protetor solar. Apesar que essa loção até grávidas podem utilizar. Tem uma gravidinha aqui, ó. Então ela... enfim, dá pra todo mundo utilizar. Perdi o que eu ia falar. Eu aplico ela dessa seguinte maneira. Eu espirro na minha mão e passo de um lado do rosto. Eu não gosto de espirrar em mim. Lembrei. Por ela ter esse pouquinho de ácido, que eu afogo, sabe? Não sei, eu tenho essa impressão de que eu afogo. Então eu espirro ela na minha mão. Eu acho que é assim eu economizo o produto. E passo no meu rosto todo, certo? Viram que eu passei aqui no cantinho do nariz? Bom, passo essa loção normalizadora. Se vocês não tiverem essa loção normalizadora, eu passei no lugar do tônico, tá? Então vocês vão utilizar um tônico. Existem alguns tônicos que podem para todo tipo de rosto, tá? Existem alguns tônicos que são adstringente e é para peles oleosas. Existem alguns tônicos que têm a função de normalizar o pH e ser um pouquinho hidratante. Se você tem dúvida de qual tônico utilizar, manda para mim. Se eu não souber, eu pergunto para minha irmã, tá? Mas eu sempre aconselho, vai fazer uma avaliação, vai passar por que seja uma limpeza de pele com uma esteticista ou com uma pessoa especialista em pele, para que você saiba certinho o que você vai utilizar, tá? Então, essa loção, ela está no lugar do meu tônico, beleza? Bom, qual é uma maquiagem para o meu dia a dia? Eu vou aplicar agora. Essa daqui é uma vitamina C, ela é da Tulípia,
tá? Eu comprei ela na Estética, que é uma feira. Vou colocar aqui na minha mão também. É uma feira que tem lá em São Paulo. E vou aplicá-la no meu rosto todo, tá? O bacana dessa vitamina C é que ela tem esse pump. E eu já escutei algumas pessoas falando que a vitamina C, principalmente essas de conta-gotas, elas oxidam quando entram em contato com o ar. Então, é bacana esse tipo de pump que ela... você não vai ter uma vitamina C oxidada e você vai ter uma longa vida da sua vitamina C, tá? Então, vitamina C passada, tá? Se você não tiver a vitamina C, essa também ela veio por indicação, tá? Então, todos os dias eu passo sabonete, loção normalizadora e vitamina C, mais o protetor solar. Se você não sabe o que utilizar, novamente, pergunte para algum profissional. Mas essa vitamina C que eu acabei de utilizar, ela entra no lugar do meu hidratante. Então, se você não tiver a vitamina C, pode ser o seu hidratante. Se você você tiver pele oleosa, opte por hidratantes em gel. Tipo, esse aqui ele é um gelzinho, tá? Ou esse aqui ele é da Catherine Hill. Ou então, se você não tem a pele oleosa, pode ser qualquer tipo de hidratante, certo? Eu utilizo a vitamina C porque eu tenho mancha e ela tem uma função também clareadora. Se eu estiver errada, depois a minha irmã me corrige. Bom, no meu dia a dia eu não costumo passar primers, tá? Mas você pode passar o primer. E o primer ele vai entrar agora, tá? Como eu vou passar um protetor solar e no meu dia a dia eu prefiro estar mais atenta ao protetor solar do que propriamente a base, então eu pulo o uso do primer. Mas se vocês quiserem utilizar o primer, é agora, tá? Então, recapitulando, lavei meu rosto com água micelar, né? Limpei. Depois eu passei a loção normalizadora, que é o meu tônico. Passei a vitamina C, que seria o meu hidratante. Se você quiser aplicar o primer, pode ou não precisa, tá? Eu já falei sobre primers e eu super indico este, que é um fluido matificante da Contém um Grama. E agora nesse calor, né, ele deixa a pele bem sequinha. Eu tenho a impressão de que eu transpiro menos com ele, tá? Então eu passaria ele agora. Porém, o meu primerzinho acabou, tá? Então eu não vou passar, mas eu deixo a embalagem para me lembrar que eu tenho que comprar, tá? Então vamos lá. Em cima da minha vitamina C, eu tô falando um pouquinho porque eu tô esperando ela secar, tá? Toda vez que vocês forem passar tônico, hidratante, primers, espera a sua pele absorver, tá ok? Então, toda vez que vocês utilizarem esse tipo de produto, espera a sua pele absorver o produto para depois você aplicar o próximo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho mancha no meu rosto porque eu fucei espinha, porque eu tenho melasmas, porque eu sou uma sortuda, óbvio. Aí eu vou utilizar esse protetor solar. Ele é um protetor com base da BioAge. Adorei ele. Por quê? Ele é como se fosse base. Gente, é incrível. Quando eu passo ele uma camadinha um pouquinho mais grossinha, ele fica parecendo base mesmo, de alta cobertura. Porém, ele abre depois. Então, o que acontece? Principalmente nas minhas zonas T, eu vou fazer esse teste essa semana. Eu vou passar um primer antes de utilizar ele para ver se ameniza isso. Lembrei disso agora. Então, o que eu não gostei dele? Aqui, ó, nesse pedaço aqui, acho que, na verdade, no rosto inteiro, ele abre muito. Então, às vezes eu quero que ele fique como base o dia inteiro, mas ele não vai ficar como base o dia inteiro. Ele vai ter a função de protetor solar, com base, mas é um protetor solar. E ele vai ter a sua durabilidade que ele tem, certo? Mas ele é bem bom, sabe? A questão de cobertura dele é bem boa.
Então, assim, foi indicado para mim, também pela minha irmã, um protetor com base. Porque como eu tenho manchas, é melhor que seja com base. Se você não tem um protetor com base, você vai utilizar o protetor sem base normal, tá? Então, eu não abro mão do uso do protetor solar durante a semana, durante o dia, né? Principalmente que na minha sala aqui, onde eu trabalho, tem um punhado de lâmpada, então é com elas também que eu fico preocupada. Bom, esse protetor eu vou aplicar com a mão, não preciso de pincel nem nada, tá? Eu vou aplicar ele. É legal vocês adquirirem um hábito de tipo uma direção, né? Um hábito de direção para aplicar, porque se você utilizar um protetor sem cor, vocês podem aplicar 2 vezes no mesmo lugar. Então, se vocês tiverem um hábito, tipo assim, eu começo que nem aqui, sempre abaixo dos olhos, aí eu vou para o nariz, do lado de cá. Na verdade, eu sempre começo pelo nariz, eu sempre coloco aqui no centro e vou passando para o restante do rosto, porque aí evita eu não passar 2 vezes no mesmo lugar. Como isso é um protetor, eu estou passando no meu rosto todo, tá? Olha só, a cobertura dele em questão é muito boa. Parece que eu passei base, mas eu não passei base. É só esse protetor. Então eu vou passar no meu rosto todo. Aquele tantinho serviu para esse pedaço que eu passei. Agora eu vou passar aqui no queixo. Aqui. No meu queixinho, cheio de cravinho. Tá? E na minha testa. Eu utilizo a mão para passar protetor. O dia que eu não quero sujar minha mão, aí eu até uso o pincel. Mas hoje eu tô afim de sujar a mão. Então, passei em todo o meu rosto, tá? Lugares sem ser meu rosto que eu aplico protetor solar, tá? Dou uma esfumadinha bem aqui, ó, na raiz do meu cabelo, pra ter também, até porque como ele tem essa basezinha, então eu não posso deixar essa diferença aqui na raiz do meu cabelo. Eu vou pegar, é que ele seca, mas eu vou pegar só um pouquinho e aplicar aqui no meu pescoço, porque protetor com base não é base, então ele nunca tem o mesmo tom do nosso rosto. E na orelha, ó, tô pegando só um pouquinho. E na orelha. Por conta da proteção, que a gente também tem que passar protetor solar na orelha, tá? Essa orelha de cá tá cheio tá cheio nada, já saiu um monte dos esparadrapim, que eu faço auriculoterapia, já tá na hora de fazer de novo. Bom. Passei protetor no meu rosto todo, tá? Lembrando que eu passei esse daqui da BioAid. Se o seu protetor não tiver base e você quiser ficar com um acabamento de base em cima do protetor solar, você pode passar a base. Então eu vou pegar só um pouquinho de base, só para vocês verem que é possível fazer isso. No meu dia a dia eu nem passo, eu venho direto com o corretivo. Então eu vou passar de um lado só, para vocês verem a diferença. Passar do lado de cá. Ó, vou pegar só um pouquinho mesmo de base, tá? No meu pincel kabuki. E vou aplicar no meu rosto todo. Batidinha. Principalmente em batidinha, que eu não posso arrastar agora, porque senão eu vou tirar o protetor que eu passei aqui embaixo. Tá? Essa aqui é a base da Dylos. Ela é bem boa. Ela tem uma coberturinha até legal, mas como eu passei bem pouquinho produto, ela não vai cobrir. Se você às vezes trabalha em algum lugar que precisa de cobertura, eu indico você utilizar o protetor. Se você tá na dúvida de qual protetor utilizar, pergunte para um esteticista. Utilizar uma base, você pode utilizar ainda um diluidor.
tá? Que aí a base ela vai ficar mais molinha e fica bem bacana. Ó, tô passando com batidinhas para não tirar o meu protetor embaixo. Aqui eu posso arrastar. Certo? Do lado de cá eu tenho base, do lado de cá eu não tenho base, tá? Somente o protetor. Eu vou fazer 2 lados para vocês verem que existe a possibilidade de eu não utilizar a base, tá? Então, posso e devo utilizar protetor solar com base, tá? O protetor solar mais a base, tá? Se você tiver mancha no rosto, compra um protetor que tenha base, que vai ser bem legal para a sua mancha, tá? Mesmo em cima de protetor que tenha base, posso utilizar a base. Olha só o acabamento que ficou aqui, ficou bem bacana. No meu dia a dia, eu não costumo ficar tipo assim, eu tenho que tampar mancha. Não, eu não fico presa a tampar manchas, tá, do meu rosto. Eu tento dar uma leve camufladinha. Por exemplo, do lado de cá, que eu não passei a base, então eu tenho manchinha aqui, eu tenho a minha olheira, tá? Apesar que aqui ficou muito bacana, adorei. Então, no meu dia a dia eu não fico com aquela coisa, eu preciso tampar base, eu preciso tampar mancha, Isso não, eu não fico com isso. Eu passo o protetor solar e vou para o corretivo. É o que eu vou fazer agora, tá? Então, se você não quiser passar a base, como eu fiz do lado de cá, você pode vir com o corretivo. Onde eu passo o corretivo em cima do meu protetor solar? Eu passo o corretivo aonde eu quero tampar mancha, né? Aí sim eu tampo. Ou então na onde eu quero iluminar. Então vamos lá. Vou utilizar o meu sticker da Catherine Hill, tá? Ele é assim. Tem uma base, na verdade, mas como ele é bem clarinho, eu vou utilizar ele. Se vocês podem utilizar o corretivo para dar mais agilidade para vocês, no seu dia a dia, vocês podem utilizar aquele corretivo que tem parece um batom, né? Aqueles corretivos líquidos, e aí com o próprio aplicadorzinho dele vocês aplicam. Então, onde que eu vou passar o corretivo? Eu vou passar ele debaixo do meu olho, aqui nas minhas olheiras. Vou fazer um triangulinho aqui embaixo. Por que eu vou fazer esse triângulo? Porque eu tenho uma mancha aqui, ó. Então, eu já vou dar uma leve jogadinha nessa mancha. Em cima desse lado que eu passei protetor e base, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar o corretivo, só que aqui eu posso passar menos, porque eu já passei a base e tem uma leve tampadinha na mancha. Então, eu vou fazer um triângulo menor, viu? Ó, maior e menor. Vou passar no meu queixo. Vou fazer uma bolinha aqui, ó. Aqui eu tô com uma mancha enorme, então eu vou dar uma leve tampadinha aqui. E aí eu vou fazer do lado de cá pra ficar igual. No arquinho do cupido. Aqui em cima, vou fazer um Vzinho. Vou tampar essa minha espinha. Essa outra manchinha. E aí vocês viram que eu apliquei sempre assim, né? Agora com o pincel mais deitadinho assim, ó, eu vou passar aqui no meu nariz. Porque eu quero ele bem fininho, certo? Bom, o que eu fiz? Eu peguei um corretivo e apliquei nessas áreas de iluminação. Deixa eu ver se tá bom. Vou vir agora com a minha esponjinha molhada, super fofa, e vou esfumar. Do lado de cá tem a base, então eu tenho que ter cuidado para não tirar a minha base, tá? Então eu vou vir com movimentos como se eu estivesse apertando esse corretivo dentro da minha pele, como se eu estivesse jogando ele para dentro da minha pele. Aqui e aqui, tá? Eu tenho que tirar essa marcação. Aqui onde eu passei. Eu gosto dessa de gotinha porque você consegue apertar e ir para os pontinhos, os lugares menor, tá? Então eu tenho que tirar toda essa marcação
que ficou. Então, eu dou as batidinhas para tirar a marcação. Aqui no queixo. Aqui no queixo eu dou uma leve arrastadinha, mas tão de leve. Aqui. É como se eu fizesse esse movimento. Eu pego e faço isso aqui, pego, faço isso aqui, pego, faço isso aqui. Tá? Bem de levinho. Ó. Esfumo aqui. Esfumo aqui embaixo dos olhos. Aqui na testa. Na testa eu vou usar bundinha. E aqui no meu nariz eu aperto bem pequenininho. E vou tirando todas essas marcações dos dois lados. Isso. O que eu fiz? Tampei minhas manchinhas, camuflei a minha olheira e aí eu já fiz toda a parte de iluminação do meu rosto, tá? Vou utilizar agora um pó solto. Deixa eu ver qual que eu vou utilizar. Pode ser este. Esse aqui é um pó da Kryolan, tá? Eu só uso ele no inverno porque ele é branco, tá? Ele é translúcido, mas ele é brancão, tá? Eu amo essa marca. Muito legal. E aí, o que eu vou fazer? Eu, com a minha própria esponjinha que eu passei, que eu esfumei, eu vou passar esse pó, que além dele ser translúcido, ele é pó solto, tá? Coloquei aqui na tampinha, aonde eu passei esse corretivo. Então, toda vez que eu utilizo o corretivo, eu tenho que selar ele. Para fazer essa selagem, eu utilizo sempre o pó solto. Eu acho que o acabamento do pó solto fica melhor. Então, o que eu vou fazer? Com a própria esponjinha, eu vou depositar todo esse pó aqui. Tô achando que ela tá muito molhada. Tá? Tirei um pouquinho da toalha. Então, vou pegar mais pó aqui e vou passar ele embaixo do meu olho. Agora sim. Então, eu vou aplicar aqui embaixo do meu olho. Embaixo do meu olho, onde eu apliquei todo aquele corretivo. Se vocês pensarem que esse tipo de pó branco é aqueles pó, sabe, já viram foto e aqui fica super branco embaixo? A gente chama de panda aquilo. Não é um pó, aquilo ali é o excesso do pó que ficou. Então eu passo bastante mesmo agora, mas depois eu posso vir retirando, ó. Já esfumei aqui, ó, e vim retirando todo o excesso, tá? Vamos lá. Peguei mais pó. Pó usa bastante. Aqui em cima da minha boca. Eu não economizo no pó, não. Aqui no meu nariz. E aqui na testa. Vou pegar um pouquinho. Na testa. Esse pó é super fininho. É muito gostoso. Se vocês quiserem investir em um produto, invista num pó muito bom. Eu gosto. Aqui. Aí agora eu só tô dando uma leve esfumada. Porque a intenção desse pó aqui em cima é selar e ficar o dia inteiro no meu rosto, tá? Apesar que eu não vou ficar o dia inteiro com isso no rosto, porque como eu falei pra vocês no início, esse protetor solar ele abre assim, tá? Bom, agora eu vou vir com um pincel. Esse é o único pincel que eu utilizo pó, blush, contorno, tudo junto, tá? Eu tenho um pincel para cada coisa, mas este é o único pincel que eu faço isso, porque ele é o pincel da minha necessaire. Como ele é pequenininho, tá? Ele é menor que os outros, ele fica dentro da minha necessaire. E ele tava aqui fora, eu peguei ele, tá? Então, vamos lá. Peguei um contorno, esse é da Bruna Tavares, ele chama Brown Sugar, não vai dar pra vocês verem, mas ele é da Bruna Tavares. Ele é bem neutro, sabe? Ele não é nem tão quente e eu não acho ele nem tão frio. Então, eu uso ele pra fazer o meu contorno no meu dia a dia. Então, onde que eu passo o meu contorno? Eu passo contorno, sim. Deus amado, de ficar sem contorno. Então, eu vou vir dar nascente do meu cabelo,
em rumo à minha boca. Então, eu vou vindo dando umas bolinhas, ok? Já esfumando. Esfumo. Dou uma subidinha para camuflar esse osso meu aqui. Aqui embaixo. Esfumo, esfumo, esfumo. Para afinar o meu rosto. Certo? Então, o movimento que eu faço, eu pego da nascente do meu cabelo e vou descendo para a boca. Então, eu posso fazer o movimento de depositar, dando batidinhas. Posso fazer um movimento de bolinha, que eu acho que é o melhor. E posso fazer o movimento de vai e vem. O problema do vai e vem é que eu não esfumo a parte de fora. Vamos dizer assim, faço vai e vem. Essa partinha aqui eu não esfumo. Então, eu pego, sempre retiro o excesso. Eu faço um movimentinho aqui, nessas minhas têmporas. E venho descendo até a boca em movimentos circulares. Certo. Pego um pouquinho, tiro sempre o excesso e vou fazer nas minhas entradas. Entradas, que chique. Então, eu passo bem pouquinho aqui, ó, na nascente do meu cabelo, só mesmo para contornar meu rosto. Novamente, pego um pouquinho, tiro o excesso e passo aqui na papadinha. Aqui embaixo, contornando o meu rosto. Certo? E aí, agora, eu vou pegar um pó. Esse é um pó também da Bruna Tavares. Ele é a cor 30, tá? E aí eu vou aplicar no restante do meu rosto. Então, eu gosto, independente que eu passei só o protetor do lado de cá, eu vou selar esse protetor também, tá? Porque eu quero uma duração um pouco maior. Então, nesse pedacinho aqui que só tem protetor solar, eu vou dar uma batidinha com esse pó, porque eu preciso tirar ele. E aí eu já vou esfumando esse pó no meu contorno, vou tirando o excesso que ficou aqui, aqui embaixo. Então eu pego mais, tirar o excesso, aqui na minha testa, já esfumo ali em cima. Então aonde não tem nada, ó, aqui não tem nada, aqui só tem a base, na verdade, eu vou dar batidinhas. Depois eu venho esfumando tudo isso. Eu venho esfumando tudo isso. Novamente, tiro o excesso e venho esfumando. Aqui onde eu passei aquele pó solto, eu vou passar esse pincel sem produto, só mesmo para tirar o excesso. Aqui na testa, porque eu não quero tirar foto com o pandinha. O único lugar que eu não tiro excesso é aqui nessa voltinha. Porque como eu vou passar um contorninho aqui imitando o lápis, eu vou deixar um pouquinho de excesso aí para não sujar a minha maquiagem. Bom, contorno feito, pó feito, eu vou para o blush. Vou pegar esse blush da Tracta, ele chama Mística, ele é lindo. Eu, no meu dia a dia, eu acho que eu não usaria ele. Eu acho ele bem cintilante, bem noite, assim. Vou dar aquela boquinha falciane. Vou passar aqui, ó, bem de levinho. Bem de leve. Eu estou fazendo um movimento, ó, tem pouquíssimo produto. Ó, aplico na minha bochecha e jogo ele pro contorno. Aplico na bochecha e jogo ele pro contorno. Aplico na bochecha e jogo ele para o contorno, tá? Vou falar de novo e lembrando que quando eu passo blush e contorno, não pode ser sorvete napolitano, onde tem contorno, blush, iluminador, tá? Isso tudo aqui tem que ser uma coisa só, tá? Eu tenho que enxergar o blush, que tá aqui, ó, mais rosadinho. Ele não é tão rosadinho, ele é mais Ai, não sei por que é isso aqui. Ele é um coral, que não é coral. Ele é um rosa queimado, um rosa escuro, não sei. Então aqui, ó, tá o meu blush entrando no meu contorno, tá? Não pode ser nada sorvete napolitano, tá ok? Então, sorvete napolitano é quando eu faço uma linha de contorno, uma linha de blush
e aqui em cima vem o iluminador. Isso não acontece aqui, tá? Bom, vou pegar agora, o meu iluminador. Esse é o iluminador da Luisance. Ele é o C. Esse iluminador, ele é fantástico. Ele é lindo. Eu uso ele como sombra aqui em cima. Eu uso ele... Nossa, se eu pudesse comer ele, acho que eu comia. De tão lindo que ele é, porque eu queria brilhar sempre. No dia a dia, eu não vou brilhar tanto, né? Mas a gente pode brilhar. Então, eu vou pegar esse pincelzinho que é do Mickey e vou aplicar ele aqui em cima do meu blush e do meu contorno. Então, no dia a dia, eu faço algo um pouquinho mais discreto. Depende do dia. Então, eu vou passando assim, tá vendo que vocês enxergam contorno, vocês enxergam iluminador, vocês enxergam blush, mas que eles estão todos juntos? É isso que tem que ser. Vou pegar de novo, ainda lindo, gente. Vou passar aqui em cima. Iluminadorzinho aqui. Não é minha intenção ficar com aquela coisa assim, sabe? Flash aqui. Não. Eu quero deixar ele um leve iluminado. Onde eu vou passar? Aqui em cima, se vocês gostarem. Tem pessoas que não gostam, tá? Eu vou passar aqui no arquinho do cupido. Tomem cuidado com a quantidade que vocês passam aqui, porque não fica parecendo suada. E na minha boca toda. Eu sempre passo o iluminador na minha boca toda. Olha que boca sexy. Porque ele contorna a minha boca. E aí, quando eu passo batom, fica mais fácil. Vocês estão enxergando o meu contorno da boca? Fica bem mais fácil. Então, eu passo aqui. Passo no meu nariz. De levinho. Ou não, se vocês quiserem brilhar, podem passar bastante. E aí, eu vou pegar esse pincel de esfumar. Esse é um pincel mais gordão que tem de esfumar. Esse, ele é da Vult. Ele é o número 15. Vou voltar com o meu pó de contorno e vou afinar o meu nariz. Então, eu gosto de fazer agora, tá? Mas eu não passo, eu faço uma linha bem aqui na lateral do meu nariz. Eu faço um movimento de vai e vem e depois eu venho com as bolinhas para esfumar. Mas eu faço bem de leve, tá? E não venho no meu nariz todo, eu faço quase da metade pro fim, tá? Se falando de maquiagem de dia a dia. Ops, enrolei. Então, ou então só de bolinha, eu tô fazendo só bolinha. E aí eu venho com vai e vem. Bolinha, vai e vem. Só mesmo nessa partinha. Olha como que já afina o nariz da gente. Isso é vida, gente. Afinar o nariz é vida. E aqui em cima. Aqui embaixo a gente empina o nariz. Vamos ficar com o nariz empinado uma vez na vida. Se vocês acharem, quando vocês fizeram isso, que ficou muito... Ai, meu Deus, ficou muito... Venha com o pincelzinho de pó, e você vai tirar o excesso, tá? Por isso que eu gosto de produtos em pó. Sei lá, eles é mais fácil. Volto pro meu iluminador, pego meu dedinho e vou aplicar na pontinha do meu nariz. Eu amo. Eu amo a ponta do meu nariz com o iluminador. Adoro. Bom, vou recapitular com vocês. Passei água micelar, passei água. Limpei meu rosto. Depois eu passei loção normalizadora, passei vitamina C e vim com o protetor do lado de cá só. Do lado de cá eu passei protetor mais base para vocês verem que a gente pode. Mas, gente, eu tô olhando no espelho ali na minha frente, é pouquíssima a diferença. Nossa, é muito pouco. Por isso que eu falei, esse protetor, ele tem essa pegada de base. Apesar que ele vai abrir depois, mas ele tem essa pegada de base, então ele é bem bom. E aí vocês podem optar, utilizar somente o protetor solar com a base ou protetor solar com base mais a base por cima, pode também. Fiz o meu contorno, passei o blush e vim com o iluminador, tá? Agora, vocês têm duas opções, nós vamos para a sobrancelha. Se você tiver pouca sobrancelha, você não limpa como eu vou fazer agora. Você não vai limpar a sobrancelha.
Se você tem pouca sobrancelha, você deixa esse acúmulo de produto, porque aí vai dar a aparência de que a sua sobrancelha é mais volumosa, tá? No meu dia a dia, eu não faço o contorno da minha sobrancelha, principalmente se eu tiver alguns pelinhos outros que eu não tirei aqui, tá? Eu não faço a minha sobrancelha, é uma coisa que eu não gosto, tá? Aí o que eu uso no meu dia a dia? Eu utilizo essas escovinhas. Vocês viram que ela tá suja? Então, aqui tem acúmulo de produto. Então, eu passo a base, a sombra, né, da sobrancelha, faço o delineio, assim, o contorno da minha sobrancelha e venho com ela para esfumar. Então, fica a sombrinha aqui. E aí, o que eu faço? Utilizo ela suja, porque aí ela já vai dar uma leve escurecida na minha sobrancelha. Então, eu vou pentear, sempre penteando os pelinhos da sobrancelha para cima, porque vai levantar o nosso olhar. Se vocês acham que é necessário tampar alguma falhinha, por exemplo, eu tenho uma falha nessa sobrancelha de cá. Aí vocês podem vir com a sombra, com lápis. Se você passar lápis, utiliza uma sombra por cima, tá? Então, é só mesmo para pentear e dar um leve sombreado. É bem leve mesmo. Se você gosta dela delineada, pega um lápis, um pincelzinho e passa ela bem certinho. Eu não gosto, do meu dia a dia eu não gosto. Certinho? Bom, não passei nada na pálpebra do meu olho. Vou vir com um pouquinho de protetor, só pra proteger a pálpebra. Vou vir com um pouquinho de protetor. No meu dia a dia eu utilizo duas coisas no olho: o contorno e iluminador. Deixa eu pegar um papel aqui, que eu preciso limpar meu pincel. Essa semana eu tenho que limpar meus pincéis. Eu tenho mais de 200 pincéis para lavar. Mas eu vou lavar, gente. Vou lavar. Bom, tirei o excesso de um pincel. Esse não é o pincel que eu utilizei para fazer meu nariz, então esse aqui é o pincel gordão, esse aqui é o pincel menor. Então nós temos 3 pincéis para esfumar: o pequeno, médio, grande. O médio, grande, tá? Esse é da Vult, o número 15, esse aqui é da Dye Makeup, o 0136, e esse é da Macrylan, que eu não sei a numeração, que eu colei minha etiquetinha em cima, mas é o menorzinho dela. Ótimo. Vou pegar o meu pó de contorno, tá? Vou pegar o meu pincel e só vou marcar o meu côncavo. Então, eu vou pegar o excessinho aqui, ó, do meu pó. Vou pegar o pó, tirar o excesso e vou fazer o truquinho de marcar o côncavo. Vou enfiar o meu pincel, fazer a bolinha, ó, marquei, e vou vir esfumar. Pego um pouquinho de produto, vou aplicar aqui em cima onde eu passei e vou vir esfumando, esfumando, esfumando. E vou vir fazer esse vai e vem até o início do meu olho. Se vocês estiverem cansada, com o olho inchado, isso aqui é muito bom. Porque tira esse marronzinho aqui no côncavo, tira o olho, aumenta o olho. Tá? Não preciso fazer isso. Se vocês não quiserem fazer na parte de cima, não preciso, tá? Novamente, enfio o meu pincel com cuidado, viu, gente? Dou a bolinha. E aí eu pego, marquei meu côncavo, pego e um pouquinho mais de produto e vou com bolinhas até o final do meu olho. Eu vou fazer um arquinho aqui em cima desse osso que a gente tem aqui no olho, ó. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. E bolinha para esfumar. Bolinha para esfumar. Então, quem tem o olho bem inchadinho, isso aqui é um super truque. Porque tudo que é escuro, a gente tende a esconder, a dar profundidade. Então, se eu tô cansada com o meu olho inchado, isso aqui vai tirar, vai dar a profundidade lá para trás. Certo? Aqui eu vou passar mais um pouquinho.
Bom, côncavo marcado, vou voltar com o meu iluminador, tá? Posso fazer com o dedo. Eu acho que vou ter que fazer com o dedo. Ah, não, achei um pincel limpo aqui, ó. Vou pegar o meu iluminador, um pincel menor, e eu vou aplicar aonde? No arco da minha sobrancelha aqui em cima. Vou aplicar novamente do lado de cá, no arco da sobrancelha, bem no ponto alto dela. Vou vir com o meu pincel de esfumar que eu usei e vou esfumar isso, porque não pode ficar nada marcado. Aqui, aqui, esfumando. Onde eu amo de paixão passar, que eu vou pegar um iluminador, eu vou fazer um pontinho de luz aqui, ó, bem no cantinho. Aí eu vou jogar um pouquinho pra nascente dos meus cílios aqui embaixo e aqui em cima. Já vamos chegar tudo aqui, ó. Aí, passar tudo nessa pálpebra onde não tem nada. Venho com o outro pincel e esfumo. Tá? Não preciso fazer isso. Eu tô dando a dica de uma maquiagem dia a dia que você pode fazer tudo, como você pode retirar os passos. Desde que esse passo não seja limpar a pele e proteger ela. Ó, aqui em cima. Aqui em cima. Já que a gente passou do lado de lá, a gente passa aqui, ó. Olha que linda sombra. Aqui na sombra do iluminador. Aqui. Bom, vou pegar um outro pincel que eu gosto dele. Vou pegar o meu pó de contorno. Esse aqui é um pincel língua de gato menorzinho, né? Ele é de precisão. E eu vou passar. Isso eu faço toda vez, porque eu prefiro passar sombra do que passar o lápis. Que às vezes o lápis ele é preto, aí fica aquele olho mais pesado. Então, isso todo dia, no meu dia a dia, eu faço isso. Então, eu venho com essa sombra em movimentos de depositar. Eu vou aplicar embaixo, aqui, ó, nessa nascente dos meus cílios. Só isso. Como é um pó de contorno, tá? Se vocês quiserem mais escuro, vocês utilizem o lápis e vem com a sombra. Dica para vocês. Eu escutei muitas pessoas falando o seguinte: eu comprei um lápis, nenhum lápis presta. Porque eu passo de manhã à tarde, ele tá todo borrado. Não é que o lápis não presta. Todo lápis é feito de cera. E se ele tem cera, a gente vai colocar uma cera aqui embaixo, um lápis aqui embaixo, ele tem que ser selado. E a gente sela com sombra, tá? Com pó. Então, precisa de algo em pó para selar este lápis. Então, se você quiser passar lápis, se você é daquelas pessoas que curtem muito lápis embaixo do olho, passa o lápis, tá? Não passa na marca d'água, não, que senão você vai ter aquela ramelinha preta. Passa ele aqui na nascente dos cílios. Opa, não precisava cair. Passa ele aqui na nascente dos cílios, ó. Aqui assim, ó. E aí, você vem em cima dessa nascente dos cílios um pó. Vem com o pó em cima desse lápis, que ele vai ficar o dia inteiro no seu olho e não vai borrar, tá? Então, como é uma proposta de dia a dia, e no meu dia a dia eu não passo o lápis, hoje eu dei a dica da sombra em cima do lápis. Porém, eu só uso essa sombra. Aí eu passo um contorninho. Se você tem aqui a parte de baixo bem inchadinha também, às vezes a minha tá bem inchada, eu desço um pouquinho assim, ó. Ou eu vou fazer igual eu faço agora, ó. Pego aquele pincel de esfumar, ó, um pouquinho, bem pouquinho, ó, e passo ele todo aqui, ó. Isso já vai esfumando e eu vou jogando ele um pouquinho pra baixo. Então, ele não dá olheira, tá? Isso não é pra ser olheira, é pra marcar, pra fazer o contorno do meu olho, tá? Aqui, deixa eu pegar mais, que eu quero um pouquinho mais escuro. Se vocês quiserem essa parte mais escura, podem utilizar uma sombra marrom mais escura, tranquilamente. É que esse é um pozinho bem de boa, bem tranquilo, tá? Estão gostando? Certo. Bom, o que eu fiz então aqui? Eu passei
Eu limpei, protegi minha pele, vim com a base e não com a base. Fiz toda a parte de contorno, fiz meu olho, tá? Eu fiz tudo que eu faço em uma maquiagem social, né? A não ser a quantidade. A dica que eu dou também agora é a gente utilizar essas brumas, tá? Essa aqui é uma bruma fixadora. Essa ela é da Ruby Rose e ela tem glitter. Eu adoro glitter. Existem outras marcas que tem. Então, eu vou utilizar ela. Qual que é a finalidade de uma bruma? Primeiro, de fixar. Então, ela vai fixar a sua maquiagem. Então, ela vai dar uma durabilidade maior para sua maquiagem. Ela vai tirar aspecto de pó. Então, aquele aspecto de pó que fica na pele, ela tira. E, ela é muito gostosa. Então, vamos lá. E, no caso, essa ela tem uns brilhinhos. Não que meu rosto irá ficar com brilho, não. Mas ela dá um leve glow, mas bem leve, que quase nem existe, tá? Então, vamos lá. Vou aplicar. Deixa eu pegar um ventiladorzinho. Vou aplicar aqui. Não economizem na bruma. Não joga muito pertinho assim, senão o esguicho vai manchar a sua pele, tá? E aí a gente utiliza um ventiladorzinho lindo desse para secar esta bruma, tá? É bem bom esses ventiladores são ótimos. Então a gente passa para secar, tá? E eu não terminei a minha maquiagem ainda. Passa para secar. Se você não tem ventilador, você pode utilizar um leque ou então só mesmo esperar. Mas o ventinho é tão gostoso. Bom, e essa luzinha é só de enfeite, tá, gente? Não é lindo? Não é lindo? Eu ganhei ele da Silvia, a minha sogra. Então, vamos lá. Agora eu vou para o rímel, tá? Eu adoro rímel. Se bem que tem épocas que eu não gosto de passar. Então, eu vou passar ele bem na raizinha dos meus cílios para dar um ar até de um leve delíneo, mas bem leve. Então, eu vou passar esse rímel, máscara de cílios, né? Que rímel é marca. Vou passar aqui. Aí, amiga, se joga. Eu adoro falar isso. Porque rímel não tem regra. Ai, passa pouco. Não, passa bastante. Passa o tanto que você gosta. Porque isso aqui é tudo de bom. Isso passa bastante. Se você for fazer que nem eu vou fazer, eu tô toda torta, vocês estão vendo, né? Eu tô toda torta, porque se eu pegar esse pedacinho aqui, ó, e encostar no meu nariz, vai sujar. Então, aí não é bacana, tá? E eu amei esse rímel, porque ele deixa bem grossão, sabe? Eu gosto dessa pegada de rímel com muito volume. Só que o que eu mais gostei nele é o aplicador dele. Olha só como ele é fininho. Ele é bem pequenininho. E ele é bom para fazer os cílios inferiores. Então a gente vem, ó, e passa bem nos cílios inferiores. Aí eu amo passar ali embaixo. Te deixa com aspecto de bonequinha. Passa bastante. Porque não tem regra no rímel. Se vocês borrarem o rímel, tá? Então, tá passando e aí borrou. Não limpa na hora, deixa secar. Então, aí vocês... borrou. Deixa ali secar. Deixa secar, vai fazer outra coisa. Depois vocês vêm, deixa eu ver se eu borrei. Borrei um pedacinho ali. Vou deixar secar aqui, ó. Vou deixar ele secar e depois com o cotonete, devagarzinho, eu vou lá e vou tirando, tá? Bom, deixa eu fazer aqui minha sobrancelha. Eu acho que agora eu vou delinear minha sobrancelha. Não vou não quero. Vou arrumar ela. E aí eu vou para o batom. O batom é a critério de vocês, tá? Vocês podem passar qualquer um. Eu só passo batom, Crícia, só passo batom mediante eu estar com base ou com, no mínimo, o protetor solar.
Então, aqui que eu tenho base, eu passaria qualquer batom, qualquer mesmo. Um vermelho, um rosa, um mais clarinho. Eu não gosto dessa história de passar batom sem base, mas eu não gosto, tá? Isso você pode fazer, que tem mulheres que não saem de casa sem um batom. Eu só passo batom se eu estiver com base. E aí eu vou dar uma dica desse batom aqui para vocês, tá? Esse é o Glam da Eudora. Ele é aquele que dura 18 horas. E, gente, dura mesmo. Isso aqui dura mesmo. Você tem que usar demaquilante para tirar. E esse daqui, ó, que eu super curti. Ele é um lápis da Eudora também. Esse daqui, acho que é o nude todo dia. Então, já que nós estamos falando de nude todo dia, olha meu espelho de boca. Eu vou utilizar ele, tá? Então, ele é um batom mesmo, mas eu vou utilizar ele como lápis. Ó, fiz o contorno da minha boca, que como está com iluminador, fica mais fácil. Faço o contorno da minha boca. E faço o contorno da boca, tá? E aí eu vou pegar aquele Glam, esse daqui. Vou tirar bem o excessinho dele, que eu quero bem pouquinho. E vou passar. Gente, eu não consigo passar batom e conversar. Esse batom, olha só, isso não é lindo? Esse batom é maravilhoso. Deixa eu ver o nome dele. Rosé Vintage. Então, eu delineei ele. Eu gosto de passar esses lápis, então eu passo ele e venho com um brilhinho, tipo assim, ó, por cima, que fica bem bom. Sabe, eu faço só o contorno e venho com esse brilhinho dentro também, fica bem legal, tá? Bom, isso aqui é a minha proposta para vocês de uma maquiagem para o dia a dia. Lembrando que eu fiz todos os passos que eu faria normalmente, porém você pode adaptar como você quiser, tá? A ideia é essa, é ser uma coisa bem neutra, uma coisa que eu esteja apresentável, uma coisa que eu esteja bonita, porém super simples, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Qualquer coisa me manda mensagem, tem dúvida, pode me mandar mensagem que eu explico. Às vezes eu posso demorar um pouquinho, mas eu explico, tá? E espero muito que vocês tenham gostado, tá? Um beijo para vocês, tenham uma ótima noite, tá? Fiquem com Deus. Beijão!